quero que você esteja bem atento àquilo que Deus quer falar conosco. Hoje, nosso terceiro dia do projeto de vida, nosso terceiro culto. E Deus tem algo para trazer ao nosso coração. E eu quero que você tome posse daquilo que Deus, a revelação que Deus quer trazer à tua vida na noite de hoje. Vamos lá, Gênesis de número 37. Gênesis de número 37. A palavra que eu vou trazer ao teu coração tem como tema a viagem. A partir do versículo de número 5, diz assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração, que um sonho, um projeto, é na verdade uma viagem do presente para o futuro. Eu vou repetir: o sonho, um projeto, é uma viagem do presente para o futuro. O grande problema de muita gente é que eles têm sonho, mas eles vão ao futuro, mas não voltam ao presente. Se tornam sonhadores e praticamente nada acontece. O sonho está ali, é algo real, mas ele se torna apenas um sonhador, porque na sua cabeça, na sua mente, ele está vivendo o futuro, quando ele deveria voltar ao presente e praticamente seguir nessa jornada, nessa caminhada, nesse processo, para que esse sonho se tornasse uma realidade. E às vezes nós queremos que o nosso sonho, ou o projeto que nós fizemos, ou projeto de vida, talvez você fez um projeto a curto prazo, para um mês, ou para 2 meses, ou um projeto a médio prazo, para 6 meses, ou um projeto a um prazo maior, a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Mas muitas vezes nós queremos que o nosso projeto ele aconteça rapidamente. Eu fiz o projeto e eu quero os resultados rápidos. E nós muitas vezes queremos que seja no nosso tempo, na nossa hora. E se não é na nossa hora, nós achamos que não adiantou nada. Temos feito o projeto de vida, temos apresentado a Deus o projeto de vida, e muitos terminam desistindo e deixam de viver o sonho e o projeto de Deus para a sua vida. Ontem mesmo eu ouvi o testemunho de alguém que disse: olha, eu orei 3 anos, fiz o projeto 3 anos para ter filhos. Eu não desisti e Deus consolidou o meu sonho. Tem aqui que fez o projeto de vida
mais de 5 anos para ter filhos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém. Você fez o projeto 5 anos aí para ter filhos ou mais. E olha lá atrás, levanta a mão assim bem alto. Isso, lá atrás. Quantos anos? 6 anos. 6 anos eles fizeram um projeto de vida para ter filhos. Eles não desistiram. E muitas vezes nós queremos que o projeto aconteça na hora, no momento. Eu tenho uma notícia para você. A Bíblia diz que há tempo para tudo nesta terra, debaixo do sol. Há tempo para tudo. Então o meu tempo não é o tempo de Deus. Tudo tem que acontecer na nossa vida dentro do tempo de Deus. Porque o melhor tempo não é o meu tempo, a melhor hora não é a minha hora. O melhor tempo é o tempo de Deus. Por isso a gente vai observar agora algo importante na história desse moço que tinha 17 anos de idade. Ok, amado pelo seu pai, paparicado pelo seu pai, mas ao mesmo tempo desprezado pelos seus irmãos. Cadê os meus 2 principais atores aí? Por favor, rapidamente sobe aqui onde eles estão. Cadê ele? Corre, correndo, vamos lá. Isso. Nossa, mas nessa velocidade eu até estou com medo. Senta lá no trono, por favor. E aí, José? Tá tudo bem? Esse é José, 17 anos. Eu quero que você entenda bem. Ele está no presente. E no presente, ele é amado pelo pai. E o pai o amou tanto que ele fez uma coisa: deu uma túnica para José. Imagina a inveja dos irmãos em relação a José, porque ele era o filho predileto. Aí ouça bem, só que José era apenas o filho predileto de Jacó, odiado pelos irmãos. Mas Deus, na verdade, conhecia o coração de José. E o que Deus fez? Nossa, o José aqui está meio tímido, né? Ok, o que está até suando, gente. Aí, o que Deus fez? Deus pegou José. Diz a palavra que José sonhou um sonho. Deus o pega no presente e Deus o leva, escute só, Deus o leva ao futuro. Então ele teve um sonho e Deus o trouxe ao futuro. Só que eu quero que você entenda, aqui estava o futuro, mas ele não podia estar no futuro. Ele tinha que viver o que, gente? Tinha que viver o que? O presente. Então praticamente aí ele acorda do sonho, dessa visão, um projeto de uma forma sobrenatural. Ele chama os seus irmãos, fala assim: olha, eu tive um sonho maravilhoso. Sabe o que eu vi? Eu vi o meu feixe de trigo em pé, e eu vi os feixes, 11 feixes de trigo à minha volta e se inclinando diante de mim. Aí os irmãos olharam para ele e falaram: opa, você está louco, isso nunca vai acontecer, você é soberbo demais. Imagina José ouvindo isso, e o alvo era descartar, era tirar José do sonho que Deus tinha para ele. E eles falaram coisas absurdas para José, olha, e odiaram José por causa do sonho. Eu vou dizer uma coisa para você, uma das coisas que nós precisamos entender: quem não tem sonho, só lhe resta odiar quem tem sonhos. Quem não tem sonhos, só lhe resta criticar quem tem sonhos. Quem não tem sonhos, só lhe resta perseguir quem tem sonhos. Foi o que aconteceu com José. Eu até acredito que José, quando ouviu aquilo,
ficou pensando: meu Deus, eu acho que, será que isso é para mim mesmo? Será que o Senhor está falando para mim? É algo real? Isso é tão real que Deus agora, de novo, no versículo 9, Deus agora, mais uma vez, leva José ao futuro, ouça bem, mas agora ampliando o sonho. Então Deus agora, mais uma vez, tira José do presente. Há um projeto, ouça bem, há um projeto, e praticamente, escute isso, Deus ampliou esse projeto. Deus agora estava dizendo: olha, não é só seus irmãos, teu pai e tua mãe. Na verdade estava dizendo, é toda a tua família. Vai depender de você, vai se inclinar diante de você. Ok, ele teve esse sonho e ele volta novamente. Ele não ficou lá no futuro, ele volta ao presente. Aí o que ele faz? Ele chega, conta para o pai, para os irmãos, e diz: olha, sabe o que eu vi? Sabe o sonho, o projeto que há no meu coração, que Deus me mostrou, o sonho que eu tive? É que agora o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante de mim. Aí o pai olhou para ele. Na cultura da época isso era impossível. Ele era o menor na sua casa, amado pelo pai, odiado pelos irmãos. Ele era o menor na sua casa. Agora escuta só. O pai disse: olha, isso é impossível, nunca vai acontecer. Eu e tua mãe se inclinar diante de você, eu e os teus irmãos e a tua mãe se inclinar diante de você, isso não vai acontecer. Os irmãos o odiaram ainda mais e tinham inveja dele. Mas o pai é pai. O pai guardava isso no seu coração. Eu acho que meu filho está apenas sonhando, é impossível, mas tudo bem. Aí um dia, o pai chega para José e diz: olha, José, seus irmãos estão lá em Siquém. Eu quero que você vá lá e veja como é que eles estão. Por favor, os meus artistas aqui. Vamos aplaudir os nossos artistas, gente. Cadê os demais? Onde estão os outros 3? Corre aqui, cadê os outros 3? Hein? Por favor. Olha só. Fica na sequência aqui para mim, do mais novo ao mais avançado na idade. Escuta só. Presta bastante atenção. Pode ficar aqui, fica no meio. Fica de cá, por favor. Fica bem aqui. Isso. Fica mais para cá. Isso. Ouça bem. Obrigadão para vocês. Vamos aplaudir, gente. Olha que povo bonito. Aí ele vai aonde estavam os irmãos. E quando ele vai chegando, os irmãos não estavam em Siquém, já haviam se desviado, estavam fazendo tudo errado. E quando José vai chegando aonde ele estava, eu não tenho tempo para entrar nos detalhes, ele diz assim: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Ouça bem. E praticamente eles falam assim: sabe uma coisa, vamos acabar com essa história, vamos matar esse sonhador. Eu quero que você entenda, tudo que o diabo quer é matar os seus sonhos. Mas eu tenho uma notícia para você: aquele que está em você é muito mais poderoso do que ele. Eu vou repetir: aquele que está na tua vida é muito mais poderoso. E eles puseram no coração matar José. Aí o irmão mais velho, preocupado com isso, Rubem, diz: olha, não vamos fazer isso não. Tem um poço, vamos jogar ele nesse poço. E a primeira coisa, quando eles pegaram José, eles arrancaram a túnica, tiraram a túnica do filho predileto. Eu tenho uma notícia para você. Sabe por que você está aqui? Porque você é um filho predileto de Deus. Eu vou repetir: você é um filho predileto de Deus.
Você é privilegiado de estar aqui. Você pode ter certeza disso. Tem filho de Deus aqui, gente? Você aceitou ser um filho de Deus, você foi à cruz, você tomou posse da mensagem da cruz, você entregou a tua vida para Jesus e você se tornou um filho privilegiado. Quem acredita que Deus cuida de você, diga aleluia. O que eles fizeram? Eles pegaram José e lançaram um garoto, 17 anos, eles lançaram no fundo do poço. Ouça bem. E aí eles estavam pensando ainda em matar. Aí Judá chegou, olha, não vamos fazer isso não. Está passando uma caravana de ismaelitas. Vamos fazer uma coisa? Vamos vendê-lo como escravo. E eles foram e venderam José como escravo. Eu quero que você entenda. Nós vamos entender isso agora para você guardar no seu coração. Nós estamos aqui, José com 17 anos, com um sonho. E nesse processo, porque para a realização do sonho há um processo. Nesse processo existem fases, para que o sonho se torne uma realidade. E a gente tem que entender que muitas vezes no processo as coisas não acontecem do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente quer. Há obstáculos, há adversidades, há dificuldades, há problemas, há lutas nesse processo para a realização do projeto. E a primeira coisa que aconteceu com José, cheio de sonho, no processo, ele foi lançado no fundo do poço. Já parou para pensar que passava na cabeça de José? Mas Deus teve misericórdia, Deus estava no processo todo, Deus estava com José. E o que acontece? Escuta, Judá disse, não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo. E vendeu para os ismaelitas por 20 moedas de prata. José é um tipo de Cristo. Como Cristo foi vendido, José também foi. Aí o irmão mais velho chega, olha para dentro do poço, não vê José lá. E ele, o que aconteceu? Aí os irmãos falaram, nós vendemos ele para os ismaelitas como escravo. O que eles fizeram? O que a gente vai falar para o nosso pai agora? Pegaram uma túnica, mataram um animal, encheu a túnica de sangue, ok? E chegou para o pai, eu não vou entrar nos detalhes agora. Chegou para o pai e disse, olha, infelizmente nosso irmão foi atacado por uma besta fera, e a única coisa que nós encontramos foi a túnica dele suja de sangue. Então, para a vida de José, escute bem, ou seja, para Jacó, José estava morto. E tudo que José havia sonhado também estava morto. Mas nós encontramos agora Deus agindo no processo, nesta viagem, para a concretização do sonho. Aí vem o processo. Agora, passa um tempo, depois de uma viagem longa, José é vendido para Potifar. Ele começa a trabalhar na casa de Potifar, no palácio de Potifar. Escuta só, segura aí para mim. Escuta só, uma outra fase. Mas você vai notar que do fundo do poço até a casa de Potifar, Deus começa a trabalhar de uma forma extraordinária na vida de José, para que ele estivesse pronto para viver o que Deus tinha para ele, que talvez para muita gente poderia ser 1 ano depois, 2 anos depois. Mas olha só que coisa interessante, a primeira coisa que Deus na verdade age
na vida de José, escute bem, quando ele agora sai do fundo do poço e foi vendido, está na casa de Potifar, Deus começa a dar a ele uma coisa que ele não tinha. Ele era escravo na casa de Potifar, mas ele recebe algo que ele não tinha em sua casa. Mas por estar vivendo o sonho, por estar vivendo o projeto de Deus, e como Deus disse para Josué, não desvie nem para a esquerda, nem para a direita, assim você fará prosperar o seu caminho. Eu quero que você entenda, há um projeto de Deus para a tua vida, há um projeto que você fez, eu espero que ele esteja dentro do projeto de Deus. Você na verdade fez uma viagem ao futuro, mas você tem que voltar ao presente e começar a viver o processo numa caminhada, e sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, para que você chegue ao fim do projeto, ao plano que você fez, ou melhor ainda, ao plano que Deus fez para a tua vida, porque Deus ampliou. Então se você não se desviar, se você continuar focado, se você passar por cima de todas as adversidades, de todas as dificuldades, eu tenho uma notícia para você: Deus fará prosperar o teu caminho. E é tão real que a primeira coisa, quando ele estava na casa de Potifar, ele recebe uma coisa que ele não tinha ainda. O quê? Olha só o que diz o capítulo 39, versículos de número 2 e versículo de número 3. Agora ele na casa de Potifar, escravo. O texto diz claramente, olha o que diz: e o Senhor estava com quem, gente? Vamos lá, o Senhor estava com quem? O Senhor estava com José. Acho que o texto está errado aí, nossa equipe da mídia está com o texto errado. 39:2. E o Senhor estava com José. Alô, meu irmão, Deus está com quem tem sonhos. Eu vou repetir, Deus está com quem está vivendo, Deus está com aqueles que estão vivendo os sonhos dele para a sua vida. Então o Senhor estava com José, e algo começou a mudar na vida de José, mesmo como escravo. Diz a palavra, e foi o varão, o que, gente? Próspero. Já viu escravo prosperar, meu irmão? José se torna próspero. O Senhor deu a ele, mesmo sendo, olha essa fase na viagem, para o que Deus tinha para ele, Deus começa a trazer algo para a vida dele: prosperidade. E talvez muita gente hoje à tarde, eu fiquei assim até meio decepcionado hoje de manhã à tarde, porque como a palavra se encaixa, desde que Deus está falando conosco. E eu fiz uma pergunta: quem aqui leu o devocional de ontem? Meu irmão, eu falei, não acredito. Não acredito. Acho que as pessoas não estão entendendo. Deus quer trazer uma aceleração para a tua vida. Deus quer trazer uma aceleração para todos nós. Mas para isso nós temos que cultivar a presença dEle. Nós temos que buscar a presença dEle. Eu nem vou perguntar agora para não deixar ninguém com vergonha. Porque Deus está nos chamando para 100 dias de oração. 100 dias aonde a gente vai pegar o devocional e a gente vai alimentar do pão do dia. Você pode observar que aqui está José na casa de Potifar, o Senhor estava com ele, ele foi varão próspero. No devocional de ontem, no segundo dia, fala de Caver, melhor dizendo. E ouça bem, um escravo que cultivou, que buscou a presença de Deus, de tal forma que Deus o prosperou, mudou a sua história. Ele se tornou amigo do presidente, criou, inventou muitas coisas, ficou próspero, rico, abençoado.
e com milhares de dólares abençoou, construindo casas para muitos pobres. Um escravo como José, e perguntava para ele: qual é o segredo da tua prosperidade? Falou: é simples, eu vou para o bosque e eu fico lá um tempo com Deus. É a presença dele que trouxe na minha vida essa aceleração. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas a gente não entende. José foi diferente. Ele continuou firme no propósito, no projeto de Deus. Ele acreditou no projeto de Deus para a sua vida. Ele continuou sonhando mesmo como escravo, e por isso diz que o Senhor estava com José. Eu acredito que ele cultivava a presença de Deus, ele buscava a presença de Deus, e Deus trouxe a primeira coisa para a vida dele. Levanta a tua mão e diga: prosperidade. Quem quer prosperidade aqui? Aplauda ao Senhor bem forte, diga aleluia. Escuta isso. Aí o Potifar olhou e disse: poxa, esse moço é diferente. Olha o que diz o versículo 3. Vamos lá. Diz assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que ele colocava as mãos, Deus, o que, gente? Prosperava. Quem quer uma unção assim? Quem quer que tudo que você faça dê certo? Salmo 28 diz claramente que isso é real. Nós precisamos disso, precisamos ter esse sonho, mas entender que é um processo, dia após dia. Vamos lá para uma coisa interessante. E sabe o que ele fez? Agora Deus não dá apenas prosperidade para ele, Deus dá autoridade para ele. Na casa, o garoto de 17 anos não tinha nenhuma autoridade, era pisado pelos irmãos, amado pelo pai, tinha até a túnica de filho predileto, mas não tinha nenhuma autoridade. Agora, calculo talvez com uns 20 anos, ele já tinha prosperidade e tinha autoridade. E Deus foi abençoando a vida dele de uma forma especial. De tal forma que Potifar nem sabia o que tinha em sua casa. Por causa de José, essa capacidade, essa autoridade, essa capacidade administrativa, esse poder para prosperar, foi algo tão extraordinário, que ouça bem, que ele só sabia da comida que comia Potifar. A casa dele rompia, prosperava por causa de José. Mas o diabo continua perseguindo, tentando matar os sonhos. O que acontece? Simplesmente, escute só, a mulher de Potifar olhou para o rapaz bonito, vistoso, cheio de energia, e ela desejou José. O diabo trabalhando, e ela várias vezes tentou José, e José disse: olha, não, eu não posso fazer isso com o meu Deus, nem com o meu senhor Potifar. Ele entregou tudo nas minhas mãos, mas você não. Tudo está nas minhas mãos, mas você não. Aí a mulher não ficou satisfeita com isso não. Um dia armou direitinho, mandou embora todos os escravos, todos os servos. E quando José chega na casa, ela está sozinha. Aí, meu irmão, algo terrível, diabólico, que simplesmente ela agarrou José de tal forma, e ele disse: não, 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 e ela continuou insistindo, e José fez o quê? Fugiu, e ela ficou com a roupa de José nas mãos, e José fugiu. Olha que coisa, gente. Ele não permitiu que nada destruísse o seu sonho, ou o sonho de Deus para a sua vida. Aí ouça bem, simplesmente
ela chega para Potifar e diz: olha, Potifar, esse hebreu que você trouxe e pôs tudo na mão dele, olha o que ele fez. Ele tentou me violentar. Aí Potifar olha, poxa, a história da sua casa havia mudado. Ele amava José, sabia que a bênção estava na vida de José, mas ele não teve outra alternativa a não ser o quê? Pegar José e lançar aonde, gente? Na prisão. Você precisa entender isso agora. Aparentemente, parece que nada ia dar certo, mas no processo, escuta só, no processo, entenda bem, ele recebeu, guarde isso em seu coração, ele recebeu prosperidade, ele recebeu autoridade, e agora veio uma outra fase, uma outra jornada, a prisão. Escuta, eu não sei quanto tempo ele ficou preso, mas diz que lá na prisão Deus continuou trabalhando no processo, e algo que ele recebeu foi diferente agora. Escuta só, guarda isso em seu coração, entenda bem, simplesmente, olha só, diz a palavra, que a primeira coisa que Deus deu lá na prisão, para José, que estava no processo, graça e benignidade. Diz que o carcereiro olhou para ele, um prisioneiro novo, e viu graça nele, e foi benigno para com ele, entregou toda a prisão nas mãos dele. Agora José estava cuidando da prisão, mas além da graça e da benignidade, olha só o processo, Deus dá algo para ele, algo começa a ser trabalhado no coração dele. O que? Deus estava preparando, trabalhando na vida dele para o que vai acontecer amanhã. Ele começa a se preocupar com outras pessoas. Ele começa a se preocupar com outras pessoas. Deus estava trabalhando no processo agora. Ele não estava pensando apenas em si, mas ele começa a se preocupar com os outros. Aí ouça bem, certo dia ele olha e vê de cabeça baixa o padeiro mor, que tinha acabado de ser preso, e o copeiro mor, que serviam ao faraó como padeiro e como mordomo, ou como copeiro. Aí escuta, aí ele notou que eles estavam com o semblante caído. Aí ele começa a se preocupar com os outros. Sabe, quando nós estamos vivendo o sonho de Deus, quando nós temos projetos na nossa vida, e esses projetos se tornam projetos de Deus, é natural que nós tenhamos praticamente, escuta, nós tenhamos sonhos, e a gente começa a se preocupar com outras pessoas, a gente quer abençoar a vida de outras pessoas. Então ele chega para o copeiro mor e para o padeiro mor, diz: olha, o que está acontecendo? Vocês estão tão tristes. Eles disseram: nós tivemos um sonho. Eu não vou entrar nos detalhes do sonho, porque nem tempo eu tenho para isso. Aí José agora recebe algo que ele não tinha. No processo, nessa caminhada, aparentemente tudo estava pior, mas muito pelo contrário, ele estava numa fase de crescimento. Número 1, prosperidade e autoridade que ele não tinha. Número 2, graça, escute só, graça e benignidade. E agora, essa capacidade de se preocupar com os outros. Mas ele recebe uma terceira coisa na prisão. Ele disse: porventura, as interpretações não são de Deus? Deus dá a ele na prisão a interpretação de sonhos. Escuta só, Deus dá a ele a interpretação de sonhos, e ele interpreta o sonho daqueles dois, e disse: olha,
para o padeiro Mor. Ele disse: olha para o padeiro, escuta, infelizmente eu tenho que falar para você a verdade. Daqui 3 dias, o seu sonho declara que você vai ser morto, você vai ser enforcado. E olha para o copeiro e diz assim: olha, daqui 3 dias, daqui a 3 dias, você vai voltar a servir à mesa do faraó. Escuta só, nós vamos entender. Eu estou falando de alguém que na verdade tinha um sonho. Já se passou praticamente 11 anos, de lá até aqui, 11 anos, e parece que nada havia se realizado, mas Deus estava trabalhando no processo, e José continuava firme no sonho, dando a ele prosperidade, dando a ele autoridade, dando a ele graça, dando a ele benignidade, dando a ele a importância, a capacidade, o cuidado para com os outros, e agora a interpretação de sonhos. E ele disse para o copeiro Mor: quando você estiver diante do faraó, lembre-se de mim. 3 dias depois, o padeiro foi morto, e o copeiro voltou a servir o faraó. Meu irmão, mas nada mudou na vida de José. Continuou preso. E agora, escuta, passa-se 2 anos. 2 anos. Agora são um total de 13 anos. Desde os 17 anos até o momento que ele é liberto. Por quê? Porque o faraó tem um sonho. Ninguém, nenhum sábio conseguiu, nem entendido conseguiu interpretar o sonho. Aí o copeiro lembrou 2 anos depois. Era aí, eu conheci um moço, e ele contou o que iria acontecer conosco. Nós tivemos um sonho, eu e o padeiro, e do jeito que ele falou, aconteceu. E simplesmente o padeiro foi morto, e eu estou aqui servindo conforme ele falou. 13 anos depois, escuta só, depois de 2 anos, ele consegue ter a libertação. E olha o que aconteceu com ele. Começa a mudança da sua história de uma forma especial. Olha o que diz o texto, preste bastante atenção. Coloca aí capítulo 41, versículo 14, por favor. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio ao Faraó. Ele veio ao Faraó. Olha só, eu tenho uma notícia para você. Você está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu vou repetir, você está aqui diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Todos os dias, a gente precisa tomar um banho com o sangue de Jesus. Todos os dias nós precisamos ir à cruz. Todos os dias nós precisamos de vestes novas. Todos os dias. Porque nós nos apresentamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. José agora tem as suas vestes mudadas, barba feita, e é colocado agora 13 anos depois. Ele é colocado realmente diante do faraó, e ele interpreta o sonho do faraó, dizendo: escuta, o que vai acontecer? 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então o sonho que você teve, faraó, foi exatamente isso. Serão 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Aí ouça bem. Aí ele diz assim: olha, eu te aconselho a colocar alguém
para administrar esse tempo de fartura, porque na época da fome, então vocês têm que ter o suficiente para vencer o tempo das vacas magras. Sabe qual é o grande problema do ser humano, de muita gente? É que no tempo de fartura, gasta tudo, vive gastando tudo, e não sobra nada. O consumismo toma conta. Aí quando vem a dificuldade, não tem reserva. E o grande problema das pessoas é não ter reserva. Todos nós precisamos ter alguma reserva. Então, se for preciso, para ter uma reserva, eu vou deixar de comprar um tênis de marca ou uma roupa de marca para ter uma reserva. Se for preciso, eu vou deixar de querer me comparar com alguém e ir num restaurante chique e pagar um absurdo para ter uma reserva. Infelizmente, muita gente não entende isso. Ele quer se comparar com outros. Imagina quantas pessoas esbanjaram no tempo de fartura, nos dias do faraó, nos dias de José, e não tiveram reserva. Mas José diz: olha, põe alguém para administrar, coloca alguém para que ele guarde, faça uma reserva, porque quando vier a fome, vier as vacas magras, então que haja essa reserva. Diga para alguém que está do teu lado: você precisa ter reserva. Agora olha nos olhos dele: tem alguma reserva aí? Tem alguma reserva? Não basta ter um projeto. Diga comigo: não basta ter um projeto, tem que ter reserva. Tem que ter o que, gente? Reserva. Aí ouça bem, agora o que Deus faz no processo? Escuta, Deus deu prosperidade, Deus deu autoridade, Deus deu benignidade, Deus deu graça, Deus deu sensibilidade para se preocupar com os outros, e Deus deu a interpretação de sonho. Mas agora, nessa fase, 13 anos depois, Deus dá o governo. Deus deu o governo a quem? A José, porque ele não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Na viagem, no projeto, no sonho, no propósito, ele não se desviou. E olha só o que aconteceu, acompanhe comigo. Deus deu a ele a posição de autoridade e governo. Capítulo 41, versículo 40. Olha o que o faraó diz assim, coloca na tela aí, por favor. Tu estarás sobre a minha casa, olha só, e por tua boca se governará. Tu estarás sobre a minha casa. Imagina alguém que era o menor na sua casa, que não tinha autoridade, que era odiado por todos os seus irmãos, agora estava diante de uma nação, diante do faraó. E o faraó disse 13 anos depois, nesta viagem, 13 anos depois, ele disse: você estará sobre a minha casa, e pela tua boca você governará todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior do que você. Irmão, nós vamos entender isso. Levanta a tua mão, eu quero profetizar na tua vida. Prepare-se, porque Deus vai te levar a uma posição de destaque. Eu vou repetir: prepare-se, porque Deus vai te levar a uma posição de destaque, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Que ele cresça e que nós possamos diminuir, entender que é ele quem faz. Escuta, aí imagina, o faraó vai numa carruagem, José na outra, e a ordem falava o nome de José, e todo o povo do Egito se dobrava diante de José. E agora ele administrava tudo. Parece que ele tinha chegado ao auge. O sonho dele havia se completado 13 anos depois. Mas não é verdade. Porque o sonho que Deus tinha para ele não se baseava apenas em um governo de uma nação, em uma posição de destaque. Era algo maior. 13 anos depois, parece que o sonho tinha se realizado.
Mas era muito mais do que isso. Passou-se 7 anos de fartura. Ele no governo, com autoridade, e ele foi recolhendo, e foi levantando celeiros e guardando a colheita, e foi guardando a colheita. Agora, já se completaram 20 anos, mas ele ainda estava no processo. Escuta isso. Veio a fome. Veio a fome. Ouça bem. E aí no Egito, nas nações em volta, eles começaram a vender tudo para comprar alimento do faraó, das mãos de José. Aí 2 anos de fome. Jacó chega para os seus filhos e diz assim: olha, eu quero que vocês, fiquei sabendo que lá no Egito tem comida, vai lá e compre alimento para nós. Eles prepararam uma jornada. Agora, 2 anos depois, um processo de 22 anos. Uma viagem com um processo em 22 anos. Quando os irmãos chegam lá, escuta só, quem é que estava no governo? José. Eles não reconheceram José. Mas quando eles chegaram e os seus irmãos se inclinaram diante dele, José se lembra quando ele tinha 17 anos e Deus o pegou com 17 anos e o levou ao futuro, ao projeto, ao sonho. José se lembrou dele com 17 anos e ao mesmo tempo, escuta só, José foi se lembrando de cada fase. O fundo do poço, ok, escravo, prisioneiro, e agora no governo, quando ele começou a governar e foi acontecendo a prosperidade, e ele se lembrou de todo o processo e do sonho que ele teve quando ele tinha 17 anos. Seus irmãos se inclinando diante dele. Aí ele entendeu. O sonho não tinha nada a ver com ele. Era algo maior. Porque muitas vezes o nosso projeto está baseado na gente, enquanto Deus quer que o teu projeto seja muito maior. Não é apenas por você, mas através de você. Eu vou repetir, não é apenas para você, mas através de você. Jamais se esqueça disso. Aí chega um momento que José simplesmente faz uma coisa. Escuta, 22 anos depois, José se levanta, se revela a seus irmãos, e a primeira coisa que ele faz, ele perdoa os irmãos. Olha só, ele podia realmente retalhar tudo o que tinha acontecido, fazer alguma coisa e quem sabe vingar, mas ele sabia que tudo o que havia acontecido na vida dele estava ali por um propósito. Número 1, diga comigo, perdão. Qual é, gente? Perdão é a coisa mais importante. Ele libera o perdão sobre os seus irmãos. Nós vamos entender isso. A dívida dos seus irmãos era muito grande. Eles não tinham como pagar aquilo. Então ele libera, sem nenhum preço, ele libera o perdão. E a segunda coisa que ele entendeu
nesse projeto, nesse sonho, nessa viagem, no projeto de Deus, no propósito de Deus. Tudo isso aconteceu durante 22 anos para que ele fosse um instrumento de salvação. A sua família, seus pais, seus irmãos, as 75 pessoas da sua parentela iriam morrer de fome, e Deus sabia disso, e toda uma descendência ia acabar para sempre, e o Messias não viria, porque o Messias viria da descendência de Jacó. Então nós vamos entender uma coisa: Deus trabalhou na vida dele de tal forma, e durante 22 anos foi acontecendo o processo, para que, primeiro, ele fosse um instrumento de perdão, segundo, ele fosse um instrumento de salvação. Por causa dele, toda a sua família foi salva. E talvez você não entendeu o que Deus está falando conosco. Eu disse para você que na verdade José é um tipo de Cristo. Então fica de pé, por favor. Você precisa entender isso. A nossa dívida era impagável, não tinha como pagar. A nossa dívida diante do Pai era impagável. Mas escuta só, simplesmente Jesus se levanta do trono. Filipenses capítulo 2 diz que ele se despiu de sua glória, se fez homem, viveu como homem, como servo, pagando, ensinando, ministrando, sendo perseguido, humilhado. Mas ele foi fiel até a cruz. Eu quero que você entenda, ele foi fiel até a cruz. E lá na cruz, meu irmão, eu quero que você entenda, ele libera o perdão. Mas além de liberar o perdão, ele libera salvação. E é por causa dele, por causa de Cristo, por causa de Jesus, que na verdade o Pai teve um sonho. E eu quero que você entenda, para você entender isso melhor, vamos lá. Qual foi o sonho do Pai? Antes que houvesse céus e terra, antes que houvesse o homem, diz a palavra de Deus que ele, Deus, Jesus estava no trono, mas o projeto de Deus, entenda bem, diz o texto, é que Deus fez o projeto, e diz a palavra que no projeto de Deus, antes que houvesse céus e terra, entenda bem, lá estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o próprio Jesus diz: eu sou o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tudo que a gente precisa é se tornar o José, viver o sonho de Deus. Tudo que a gente precisa, olhe para mim e escute isso. Tudo que a gente precisa, escute bem, volta lá para o teu lugar. Vem cá, José. Tudo que a gente precisa, entenda bem, é ser simplesmente este José que está no processo, vivendo o sonho de Deus a cada momento, em cada fase, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que nós nos tornemos um instrumento, diga comigo, de perdão e salvação. Através da tua vida, muitos serão perdoados. Eu vou repetir: através da tua vida, muitos serão perdoados. E através da tua vida, levanta a tua mão bem alto, bem alto. Eu tenho uma palavra profética para você: muitos serão salvos. Por isso você... Não, você não está entendendo. Você tem que entrar no projeto de 100 dias de oração. Você tem que começar hoje. Pega o devocional,
Tem um tempo, põe lá 3 nomes. No devocional de hoje você vai aprender como fazer o mural. E você tem 3 nomes lá orando para a salvação dessas pessoas. Levanta a tua mão e diga: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Então eu amo, diga bem forte, eu amo a mensagem da cruz. Qual é a conclusão? Diga comigo, a mensagem da cruz. Então vamos lá, vamos aplaudir nossa equipe. Deus abençoe, vocês foram nota 10. Brigadão.